September, a day I always remember. Yes, I will. 'Cause that was our day that my daddy died. Never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, whoa, we left this world alone. Hey, Papa was a rolling stone. My son, yeah. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, whoa, we left this world alone. Olá, que sejam boas a hora e a situação que estamos ouvindo, queridos amigos. Estamos iniciando mais um E Agora Cast. Qual é o seu ponto de vista? Hoje nós estaremos falando a respeito de paternidade moderna. Meu nome é Jonathan Freitas e sempre me emociono com o clássico de Fábio Júnior. Aqui é Hércules Lourenço e paternidade sempre cabe mais um. Aqui é Furtado Júnior e eu fui convidado aqui especialmente para participar desse programa hoje. Vamos ver o que é que vai dar aí, paternidade. Eu sou Fernando Prado, estou muito feliz de estar aqui de novo. E, pai, você foi meu herói, meu bandido. Muito mais que amigo. Eu sou Laícia Farias. Amanhã é aniversário do meu papai. Aproveitar para mandar um beijo. E hoje eu estou aqui sendo a filhinha do papai. Aqui no meio dos papais. É isso aí. Nós estamos iniciando mais um E Agora Cast. Paternidade moderna é o assunto de hoje. Fernando Prado vai ficar aí orientando, vai ser o host desse episódio. Mas antes de mais nada, vamos para os recadinhos. Recadinhos dos nossos ouvintes, lá vamos nós, Max Castro. Qual o primeiro recadinho que você quer ler aí pra galera? Bom, eu quero ler o comentário aqui da Virgínia Ramos, nossa ouvinte, sobre o podcast Lendas Urbanas. Fala ela, muito bom papo sobre lendas urbanas. Ah, quase ia esquecendo. Eu me lembro da mulher que ficou grávida e ao nascer a criança era a cara do baby. Me lembro que nesse dia não fui para a escola com medo. Então, gente, faça como a Virgínia Ramos. Mande seus comentários, mande o que você está achando dos nossos programas, mande o que você quiser, hein? Nós somos todos ouvidos. É isso aí. Esse foi o comentário que ela fez escrevendo no próprio espaço dentro da página, né? Do podcast. Você pode tanto mandar para o contato @eagoracast.com, como você pode escrever os comentários, mandar pelas redes sociais e o WhatsApp que está aí no post aí. Pode nos mandar também um áudio que vamos estar colocando nos episódios. E sem contar que nós contamos com você para dar sugestões de pautas. O que você quer ver? Manda aí, fala aí. Nós fazemos esse trabalho para vocês, hein? E é muito divertido. Se divertir com vocês. Isso mesmo. A gente não pode também esquecer aí de um grande podcaster de Santa Catarina. O cara aí vem escutando o nosso trabalho. Um grande abraço aí, Pensador Louco, do grande podcast Teatro Escuro do Pensador Louco, onde ele também escreveu um comentário muito bacana sobre o episódio Ditadura Militar. E também falou que chorou ao escutar o nosso episódio. E ele veio a comentar num episódio do podcast dele, o Exadofcast número 13, Os Cavaleiros da Távola do Bar Redonda. Então, ele citou aí nosso podcast, agradecemos de montão e também sou fã aí do seu trabalho, sempre estou escutando. Fica a dica, Teatro Escuro do Pensador Louco, muito bom. E eu espero que vocês também não esqueçam que nós não somos
loucos para viver num hospício. Nós precisamos também da sua contribuição para que possa nos ajudar, contribuindo com qualquer valor a partir de R$1 na nossa página do Padrim. Galera, abofela aí. Vamos contribuir aí no Padrim pra gente continuar fazendo esse trabalho sensacional aí, junto com vocês aí também. Todo mundo ajudando. Então é isso aí. Agora cast, bora. Até a próxima, galera. Pronto. Esse episódio serve para a gente pensar um pouco sobre a nossa relação com a cultura que existe hoje em dia, como é que a gente se relaciona com isso e por que a gente hoje tem o nosso papel de pai, o que a gente entende por ser pai, enfim. A gente vai conversar um pouco, desconstruir. Quando terminar o episódio, eu espero que as pessoas também possam ir lá no site e falar um pouquinho sobre como é ser pai e tal. Eu queria fazer algumas perguntas para a bancada que está aqui hoje, tá bom? Primeiramente, vamos pedir para o Júnior se apresentar, né? Nosso Verdade. convidado. Júnior. Furtado Júnior, né? Furtado Júnior, quem é você? Quem é Hugo você Escudo de Carvalho. na fila da Divine? Desenterrou a Divine, viu, mano? Tem uma mais nova, não tem não? Tem uma mais nova, Mas aí vamos lá. Esse Libertão. Não, eu tenho hoje 35 anos, né? Trabalho atualmente nos Correios, sou pai de um menino, comecei a ser pai a partir dos 6 anos do meu primeiro, né? Então eu adotei essa causa aí. E o mais impressionante é que eu não queria ser Tu pai. não queria. Eu não sonhava em ser pai, eu não tinha essa meta e acabei assumindo um relacionamento onde já existia uma criança com 6 anos, né? E aí eu comecei, a partir desses 6 anos já comecei a... Mas eu tô dizendo, há 6 anos atrás foi isso? Não. Ele tinha A 6 criança anos. tinha 6 Mas foi há tinha quanto 6 tempo? anos já, isso ele tem 13 hoje, 13 né? hoje. 7 anos atrás. 7 anos atrás. E aí a gente começou a ter esse relacionamento e eu E você ainda assumir. vive com essa companheira? Ainda vivo ela e tenho hoje já... Não, ele continuou com o relacionamento com Podia ser outra bestada, retardada. E, não, mas aí... Continua vínculo com o pai. Podia ser outro, poderia ser, mas no momento... E aí, há 2 anos atrás, a gente foi agraciado com outro, né? E aí eu sou pai de 2 meninos, um de 13 e outro de 2 anos, que a gente vai levando a vida e vai... E ser pai É porque não queria nenhum, viu? Pois não é. Gostou da primeira experiência, vai tendo Mas graças a Deus a mulher deu por sinal encerrar por aqui mesmo foi? e... Fiz a ligação. Foi, ela fez ligação. Ok. E você, Jonathan Freitas? É pai de quantas crianças? Aí não, Eita, que meu saiba. irmão. Que Que sabe, saiba. né? Bem, Tem a as galera que estão aí. com nota fiscal no meu nome são 2, né? Eu tenho a Isabelle, de 11 anos, e a Sophie, de 5 anos, vai completar 6 agora, no próximo mês. 2 meninas, 2 princesas. E tu, Hércules, como é a tua relação com a paternidade agora? Cara, eu como já sabe, né, faço parte da criação dos 2 sobrinhos, né? Dele. A partir de quantos anos? 9 meses a menina e 6 meses o menino. Aí a gente, desde então eles moraram comigo, conviveram comigo, até infelizmente o falecimento de um, né? E a outra se casou e tá vivendo a vida dela. Às vezes a gente tem saudade de estar do convívio, né? De estar junto, próximo. E agora vai vir um filho congênito, né? Dá pra dar mesmo gene, né? Quantos meses? Não porque eu quisesse, porque eu não queria ter Tu não filho, queria? eu não queria. Mas como minha Tem um mulher negócio chamado teve um camisinha problema- que foi criado antes. Não é. Eu Não, vou- deixa ele contar. Deixa eu terminar a história que você vai desculpa, entender. isso que eu perdão. A minha esposa teve um problema de saúde, e esse problema de saúde necessitava que ela engravidasse para ser retirado Você ter feito a esterectomia, o útero dela. para fazer isso. Aí então eu me dispus a, já que eu não ia ser ignorante ao ponto, então não é eu vou tirar a possibilidade da minha mulher ter filho, né? Ela quer, né? Tudo. E foram Não. anos pedindo esse filho, né, sua mulher? São 15 anos de convivência, né? Foi um bocado de ano pedindo
filho, né? Mas enquanto não aconteceu esse problema de doença, né? Pra mim era inválido, não tinha necessidade de ter filhos. Mas agora houve essa necessidade. Quase coagido. Quase coagido, né? Botado na parede. Emocionalmente, pela saúde, né? Pela questão então, Tá com quantos tá meses? vendo, ela tá com 6 meses. Mas tudo bem que o tumor desceu, ele tá na região do corte já. E o menino tá com saúde. Mas, cara, os 3 primeiros meses pra mim foram massacrantes, tensos. Eu fiquei nervoso, eu ficava pensando, porque a médica dizia que era de alto risco, né? E aí outras pessoas me falavam que podia nascer com algum defeito, devido no mioma, não sei o quê, e eu ficava na cabeça. Quando chegou nos 3 meses lá, que o pessoal, a minha mulher atrás de saber qual era o sexo do menino, eu... Saúde? Tá com saúde? Tá com saúde? Aí, doutor, ela tá bem? Aí eu, não, tá tudo o quê? Ô, sai lá de dentro pulando lá, pode me saber. É o menino. É o Noah. É o menino, é o Já tem Noah. nome? Noah. Noah, gostei. Fernando Prato, fala da sua paternidade agora. Pronto, eu tenho dois filhos. Tenho uma menina de 16 anos, uma adolescente, o nome dela é Beatriz. Eu tive ela quando eu tinha 21 anos. E tenho um Pedro de 6 anos. É uma distância de quase 10 anos de um filho para o outro. Isso acabou contribuindo para a forma como eu educo e como eu educo outro por conta do contexto que eles convivem, né? E também tem outro fator que é o menino e uma menina. E aí a gente entra na questão de gênero e entender como é que a gente cria menino, como é que a gente cria menina. Então eu queria fazer mais uma rodada e perguntar para vocês qual é a referência paterna que vocês têm. Quando eu pergunto isso, eu falo porque, assim, nem sempre é o pai, a figura do pai, né? Pode ser até um vizinho, padrinho, um tio, um avô, né? Às vezes você é criado por... A figura paterna que você tem é esse. Eu queria saber de vocês, qual é a figura paterna que vocês têm? Fui criado pelos meus pais. É interessante que, apesar do tempo, assim, mais de 30 anos, mais de 35 anos juntos, eu tô com 37, eles estão com 38 anos, quase 40 anos juntos. Fui criado pelos dois, né? Ainda estão lá. Tive essa presença, mas não foi uma presença tão próxima do meu pai, devido ao grau de comunicação que ele tinha comigo. Se você perguntar qual a referência paterna, seria ele como pessoa, como o símbolo pai que estava lá, mas não como aquela pessoa que estava lá porque ele nunca chegou a falar comigo sobre sexo, nunca chegou a me ensinar a fazer a barba, ele chegou a me ensinar a dirigir uma vez e foi gritando comigo e depois eu não quis mais. Eu tive que aprender depois de outra forma, com a autoescola, etc. E eu me lembro muito daquele filme chamado Hulk, O Retorno do Capitão Gancho. O filme do Steven Spielberg. O Steven Spielberg ele sempre trata muito bem sobre questões familiares, né? E quando o Peter, que na verdade é o Peter Pan, ele esquece da Terra do Nunca, ele se torna um workaholic. Então ele é viciado em trabalho para poder dar tudo aos filhos, mas ele não dá tudo. Ele não dá a presença, o carinho, a atenção. E a mensagem do filme é muito clara, né? Principalmente ao final, em que ele percebe o erro que ele cometeu e tenta se aproximar dos filhos, salvando, tentar reconquistar os filhos. E ele me lembrava muito disso. E não guardo o rancor do meu pai, mas eu tento ser um pai diferente. Eu tento estar conversando, eu tento estar lá com elas, com as minhas filhas. Tento participar dos seus momentos, da sua escola, conversar também. E você, Laícia? Laícia. A pronúncia ferrada, Laícia. Como é a tua relação, qual é a tua referência paterna? Bem, minha referência paterna, pai. No caso, são 6 filhos, 5 mulheres e 1 homem. O papai tem os defeitos dele. E, assim, vamos dizer, meu pai era o papai legal. Quando eu era criança. É legalzão. Quando tinha um passeio da rua, piquenique, essas coisas, enquanto as minhas amigas estavam implorando pra ir, o meu se acordava 5 horas pra fazer a comida, pra gente levar. Legal, que massa. Papai era assim, se eu chegasse e dissesse, papai, não vou pra aula, não quero ir pra aula hoje. Ele dizia, por quê? Olha, você vai perder alguma coisa. Aí eu mudava de ideia. Ele não dizia, você vai pra aula, não. Ele não era assim. Ele era muito livre para isso, mas pelo meu irmão ter sido o homem que ele tentou, o menino que ele tentou, ele chorou quando o João Paulo nasceu, meu irmão. Eu sou a 4ª, né?
O João com Paulo ele. é o É o caçula. único. Caçula. Depois veio a Joana. E aí, no caso, ele chorou e o tratamento com o João Paulo é diferente. Ele é o merecido da casa, porque ele era o homem. Então, todo brinquedo da moda, o João Paulo tinha, a gente pegava as soltas. Era tipo assim. Mas o machismo acabou no Brasil, velho. É. Acabou não, mas nós estamos lutando Brincando. para trabalhar isso, né? Mas, tirando isso, meu pai, como eu falei, ele tem uns defeitos dele, não cabe nesse episódio, poderia caber em outro. Mas em Chama termos Bárbara de papai. de pai, em termos de pai, eu não tenho assim o que reclamar, porque realmente ele é o paizão, ele não se mete muito nas nossas coisas. Ele tá lá no momento de dificuldade. Ele tá, se eu disser assim, pai, vai deixar um negócio aqui agora, ele vem. Ele é desse tipo, assim. E já tive momentos tristes também, Ele estava lá. muito difíceis, porque justamente ele é liberal também com a vida, não é só com a nossa criação, mas também tinha os momentos de rigidez, né? Um grito dele pra mim era uma surra. Um grito do papai pra mim já era uma surra. Mas ele te batia? Não, porque eu sempre Nunca te bateu? fui... Não, só uma vez, por uma besteira. Não adianta falar. Mas eu era criança. Mas eu sempre fui muito uma criança prudente, assim. Fiquei pior depois. Tá piorando. Não, mas assim, tranquilo. E eu tenho ele como referência, tenho os meus avós também. Meu Vida Loucas também, meu avô era músico. Assim, enfim. Mas quanto a isso, eu acho assim que o papai, ele foi o contraponto da minha mãe. Minha mãe é muito crítica. Minha mãe, ela é pior que a Rochelle, que eu chamo ela até de Rochelle. Ela é crítica até hoje. Todo mundo odeia o Então, Cris. mãe, cabe outro episódio, porque mãe é o bicho ruim, é mãe. Ela era a que proibia, não vai Mãe dormir na bate, casa da Mãe amiga, bate, não vai né? fazer isso, e o papai dizia, vai, deixa. Tem um livro chamado Elogio às Mães Más. É incrível, porque essa história que a gente tem Quem é o que a mãe... Eu esqueci o autor, depois eu lembro. A história de que as mães são sempre as carrascas, né? É porque elas são... Acaba que é incumbido socialmente a elas a educação dos filhos. Mas mamãe, eu compreendo minha mãe. Eu compreendo perfeitamente porque ela não teve mãe. A mãe dela faleceu, então eu sempre fui muito pensadora. Eu não, gente, quando as meninas brigavam, as minhas irmãs se juntavam pra falar mal, eu dizia, não, gente, a mãe nunca teve mãe. É por isso que ela não teve referência, eu sempre era assim. Mas, enfim. E tu, Ju? É isso. No meu caso, a minha referência, assim, é o meu pai mesmo. Não tem como negar, não, porque eu tenho 3 irmãos, né? E aí, quando eu tinha 15 anos de idade, a minha mãe veio a falecer, né? Eu sou o caçula, então eu precisei mais ainda. Quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãs e um irmão. E aí eu precisei mais ainda dele, o apoio, né? Então ele foi muito forte, ele sempre foi presente. Não tão presente assim na parte realmente de falar de sexo, né? Falar dessas coisas realmente. Eu me lembro do episódio que teve, que eu acho que eu já tinha uns 16 anos, meu irmão tem 17. Que no Dia das Crianças ele levou a gente pro zoológico, né? Então, assim, ele não sei o que se passou na cabeça dele, se passava na cabeça dele que, apesar após a morte da minha mãe, né, a gente necessitava de alguma coisa, ou se ele ainda considerava a gente uma criança, né? E você já acaba velho. E aí a gente já entrando na fase adulta, cara. Foi, né? Mas até foi uma coisa. Essas coisas acontecem para marcar a gente, né? Fica até interessante. Mas ele não chorou. Então ele não chorou no falecimento da esposa dele, né? No caso da minha mãe. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aí, Como é que então nós vamos ele eu acho que ele não chorou, cara, justamente para não mostrar pra gente, né? Não deixar aquele sinônimo de fraqueza, né? Para mostrar pra gente que a vida segue, né? Não dá pra ficar chorando aqui e tudo. Aqui eu só queria dar um exemplo também. Eu queria que ele já estavam sofrendo na mente dele, né? Aí ele ia ver o sofrimento dele, sabe que a mãe ia sofrer mais ainda. Os filhos ver meu pai chorando, né? Então pra ele seria muito gostoso. Mas ele foi sempre trabalhador. Meu pai, ele é assim uma referência tanto de pai como de homem trabalhador, sabe?
Ele, até hoje, ele ainda é do ramo do comércio, revende cigarro, né? Não concordo muito, mas ele é o ramo que ele sempre fez. Então ele saía com bicicleta, cara, ele botava as caixas de cigarro na bicicleta e saía pedalando Fortaleza quase que todo para vender o cigarro dele e ganhar o dinheiro, para trazer dinheiro para dentro de casa. Mas na educação também ele sempre quis dar o melhor, ele sempre deu o melhor a gente, educação, colégio, tudo, procurou dar, né? O melhor pra gente. E hoje, graças a Deus, são 4 filhos bem criados e os 4 filhos têm referência, a gente conversa entre si e vê que não tem problema nenhum. Realmente o pai foi uma referência que a gente tem. Hércules, qual é a tua referência paterna? A minha mãe é a figura mais paterna mais paternal que eu tive. Porque tipo, minha mãe era o pilar da casa, era o centro dos negócios da casa, era o centro social da casa, o centro econômico e o centro moral. Ela era do seu pai? Ela era separada do meu pai. Eu fui conhecer meu pai legítimo, né? Porque eu chamava o meu padrasto de pai. Até hoje eu pedi a benção pro meu padrasto e tudo mais e tal. Pronto, então E aí houve até uma crise meio louca assim da identidade do meu pai. Hoje é uma pessoa boa, o cara tem um bom relacionamento com ele. Tá? Então minha mãe ficou gerenciando, mas meu padrasto ele era um cara super. Um cara mil anos. Ele é sua referência. Pois é, isso que eu ia perguntar. Ele é um cara Ele era um cara super, mas ele era um cara que ele tinha um problema grande com o alcoolismo. Aí ele era uma pessoa durante 6 meses, 7 meses, e nos outros 4 meses ele era outra pessoa completamente diferente. Né? Mas era uma pessoa assídua, uma pessoa que tudo que você precisasse ele estava ali para ajudar, era aquele cara, sabe? Mas os outros 3 meses, porque quando ele tomava um gole mesmo, ele Pronto. Aí era 4, 5 meses bêbado e era cruel, era tipo assim. Mas ele ficava violento ou é porque ele simplesmente. Ele ia passar jeta. Ele ficava improdutivo mesmo. Ficava totalmente, ia passar jeta. Aí, tipo, eu pegava, eu às vezes ia trabalhar, quando eu vinha trabalhando, eu ia pro Mucuripe trabalhar, aí quando passava nos cantos eu via ele deitado no chão tal, aí eu pegava ele, colocava nas costas, ia arrastando até em casa e tal. Ele chegava, chorava pra mim, pedia desculpa e tudo mais e tal. E sempre quem foi a figura paterna que eu via assim como o homem da casa era minha mãe. Ela tava ali, inabalável. Nada movia, era o pilar gerenciando. Bruta não, cão. Sabe? Mas ela gerenciava aquilo de uma tal maneira que tudo era, entendeu? Tudo acontecia organizado. Eu acho que é por isso que eu vou me falar que eu tenho uma cultura milica, né? Porque minha mãe era tudo dentro das caixinhas, Era entendeu? espartana mesmo. Era tudo dentro das caixinhas e tudo mais e tal. Bora, vamos fazer isso aqui e tudo mais e tal. Minha mãe queria levantar uma parede aqui, ela não queria um pedreiro lá não, ela não tinha dinheiro, ela chegava aqui e fazia massa e botava pedra e, sabe? Ela sempre foi assim. A minha referência masculina paterna é meu pai, com certeza. Ele ainda é vivo, graças a Deus também, mas já era um pouco idoso, debilitado, porque ele sofreu um AVC. E ele era um cara muito ativo, muito trabalhador pra caralho. Sustentou a gente, nunca precisou pedir nada a ninguém. E ele era daquele tipo que chegava muito cansado, mas chegava acolhendo as pessoas. Ele é sempre um praça boa, meu pai, sabe? Assim, todo mundo gosta muito do meu pai ainda hoje. Ele faz amigos pra vida a vida inteira. E assim, eu aprendi com ele a questão da honestidade, sabe? Da ética, de ser verdadeiro, de ser o melhor que você pode ser na sua área. Você me disse, Fernando, você pode fazer uma coisa boa, você faça o melhor que você pode. E assim, eu sempre aprendi com ele essa questão. E também ter o cuidado mesmo de saber o que está acontecendo, o que está se passando. Meu pai também não gostava muito de bater. Ele batia que minha mãe me mandava. Eu não chegava, ela batia, ela achava que ele fazia coisa errada, ela batia. Seu pai chegava e levava outra pisa. Ele tinha uma coisa marcante, meu pai era assovio. Ele assoviava lá da praça, eu escutava, era pra gente ir pra cá. Deixa, pai, não. Minha mãe era o clássico dela, ela saía, cara. Ela saía de dentro de casa. Quando o portão abria, que ela saía de dentro de casa, ela pisava do lado de fora. A gente corria, meu amigo, porque se ela voltasse pra dentro de casa e a gente não estivesse lá dentro tomando banho, acho que bata com dia, meu amigo. Era um ritual, é. Ela não falava, porque ela dizia que ela perderia a moral se ela falasse. Eu sei como é. Mas meu pai, cara. Ela achava que ia perder a moral. Se falasse, ela levantasse a voz no filho, ela perderia a moral. Então ela espancava, mas não. Meu irmão, com 22 anos, ele gritou com ela. Ela já sexagenária, ela olhou pra ele. Cara, meu irmão é enorme. É eu e ele, né?
Aí ela tem 1,48 m. E ele é enorme. Ela é enorme. Aí ela olhou pra ele, pegou uma pedra, um paralelepípedo, sentou na cabeça dele. Meu Deus do Plantou céu. ele, bucho no chão. Ela sentou no paralelepípedo da cabeça. Tipo o Davi e Golias. Tipo isso. Tipo isso. E ela faz, não, e ela foi bem clara, ela foi bem clara. O dia que você quiser, eu morro. Porque você nunca vai passar da minha autoridade. O que tá acontecendo, amor? Por que você tá me filmando? É uma surpresa, lindo. Pra você, queria filmar sua reação quando soubesse. Pra gente botar na internet. Quando eu soubesse do quê? Que é isso? Para, amor. É um filhote de cachorro? Para, amor, eu já tô chorando. É um bulldog? É um filhote de bulldog francês? Abre, Juliana. Abre essa caixa. Você sabe começou. Abre logo. É uma foto nossa que tá escrito. Dê direito. Nosso amor que já era... Não, nosso amor, vírgula, que já era forte, Lê direito. agora vai ficar mais forte. Porque agora não somos mais 2, somos 3. É sério isso? É. Não acredito. Você topou homenagem? Não, Juliano. Caralho, corta. Aí eu fiquei, O papai, macho, eu falo voltando pro papai, ele sempre foi muito afetivo, sabe? Muito afetuoso, ele gosta muito. Você puxou ele? Puxei, eu sou meloso que só também. E a lembrança que eu tenho dele é Meloso? melado. A lembrança que eu tenho dele é ele melado, bebo que só um cachorro, com a cabeça aí. E bati uma mesinha lá em casa, e a radiola ficava em cima. Ele ficava escutando o LP dele, Maçantes. Remador. E a cabeça dele, eu lembro de meus olhos de lágrimas. A cabeça dele embaixo, ele bebo, escutando esses discos. antigos. É muito legal. E eu ficava, porque ele ficava bomba, dava dinheiro pra todo mundo. Adorava. Ficava rico, era o tempo rico. É o meu pai era Mas em contraponto, uma bêbada, eu pedia tudo a ele. Eu consigo lembrar de eu ver com 4 anos e andando na rua com a minha mãe, altas horas de madrugada. Eu e meus irmãos todos pequenos. A gente buscando meu pai nos bares, né? Também, esse é o lado chato do meu Tinha pai. problema com o alcoolismo também. E assim, ele teve até o momento que ele sofreu AVC. Ele dirigia bêbado, botava a vida toda em risco, né? Mas ele conseguia ter uma vida social, que ele conseguia, né, cara? É diferente do seu padrasto, não conseguia sim. Ele trabalhava, só que assim, ele se colocava em risco mesmo, já, várias vezes o carro já virou, quando ele disse. Já vê que, geralmente, assim, na conversa em geral, que todos os pais têm problema com o álcool, né? Eu não sei como é que é essa geração, a gente vai já saber isso. A nossa geração de pais, né? Aí assim, a pergunta é... Posso falar um pouco embora, sobre essa geração? Vamos? De acordo com o levantamento feito pelo Fórum Econômico Mundial, os millennials, que é a geração que nasceu de 1980 a 1995, parecem ter abandonado estereótipos paternos de outras gerações, né, das gerações anteriores. E isso tem a ver muito com o que nós estamos tratando. O que a gente fala são características bem comuns de pais que eram desta geração, que eram antes dos millennials, que somos nós, né? Eu acho que todos nós aqui temos pelo menos de 32 a 40 anos aqui, nós né? pegamos a transição analógica e digital. Exato, nós pegamos uma revolução de informática e de informação Por isso que a como gente nunca tem foi uma vista. forma melhor de avaliar o antes e o depois. O antes e depois. Nós somos a geração que conseguimos ver isso. Eu estudei MS-DOS. Eu fiz curso de datilografia também. Não, eu fiz isso Quem daqui não lembrava daquele sinalzinho de internet? Não, eu sou da data No sábado da noite, hein? Todo mundo adorando, velho. Quer dizer que só eu fiz datilografia? Não, querida, eu sou do tempo da data conta. Ah, desculpa. Do ASDF Espaço, ASDF Também. Real. Agora sim, eu acho que até já fala um pouco sobre isso, mas eu queria perguntar a vocês qual a lembrança mais gostosa que vocês têm? Aquela lembrança que dá um calorzinho no coração, que você fica, puxa agora eu vida, choro. coisa linda. Vai, Laísa. Ah, tem muita gente. Até hoje, papai assiste jogos comigo de vôlei. E ele é meu companheiro. Oh. Seja de madrugada, se tiver um jogo de madrugada, ele vai lá me acordar.
Mas vai começar o jogo, a gente vai assistir junto. Assim, tem muitas coisas, assim. Por exemplo, o papai cria passarinho, canário, viu, gente? É legalizado. Alô, Ibama! Tudo bom? Desculpa, Ibama. E Tem anilha. eu nunca aceitei. A vez que ele me bateu foi o dia que eu abri as gaiolas, todos os pássaros. Enfim. Mas foi uma surra merecida. Que bom. Não. Porque você libertou seres. Foi bom. Não, se eu te disser que eles não saem. Ela aprendeu a ser revolucionária, ó. É liberdade, liberdade, toma Desde espelho, criança, pronto. gente, eu sou assim. Faltou só um gásinho de pimenta. Desde criança, eu vou contar as histórias pra vocês, enfim. Mas assim, não, eles não saíram, são acostumados, né? Ficam acostumados com a gaiola. Assustados. É prisão, com aquela prisão. Fiquei irada com eles. É porque às vezes nasce na gaiola. Mas Rubens Alves, ó. lembranças também em questão de comida, porque ele cozinha muito bem. Hoje não tanto, mas porque ele perdeu a sensibilidade, né, de cheiro devido a um acidente que ele sofreu. Mas ele cozinhava muito bem mesmo. Não é à toa que eu sempre fui fofinha. Mas, enfim, mas eu só tenho uma lembrança boa. E a lembrança boa é justamente assistir os jogos comigo e a gente fica conversando sobre os jogos, sobre os jogadores até hoje. Então, assim, é uma lembrança que eu guardo comigo, sempre que passa jogo. E outra coisa, se um dia eu ter a falta dele, com certeza, escutar aquele Paulo Oliveira, que inclusive eu não gosto, acho grotesco, falo mesmo, mas é a cara do papai. Cara do meu pai. Hoje de manhã ouvindo Paulo Oliveira no rádio. O papai era João Inácio, passava na AM. Paga nós aí, Paulo Oliveira, João Inácio. Inácio morreu, menino. Mas é sempre lembrança Não, que boa. levou ele no carro. Tá matando o João Inácio, meu Deus. Tava um dia desse do Shaolin do Sertão. Comidas, passarinho e jogos. Muito bem. Meu nome é Bruno. Eu gostaria de saber que quando você descobriu que tinha duas mães, foi um choque pra você ou você aceitou numa boa? Eu não descobri, eu sempre tive duas mães. Eu não era de outra família e cheguei numa família nova. Mas quando você realmente percebeu que tinha duas mães? Posso fazer uma pergunta? Seu núcleo familiar, como ele é formado? Normal, por uma mãe e um pai. Normal? Não. A minha não é normal? Não, desculpa. Não, tranquilo. É que eu vejo hoje normal uma mãe e um pai. Não que eu tenha algum preconceito, porque eu não tenho. Só que na minha visão, é normal ter uma mãe e um pai. Então, você tá dizendo que a minha família não é normal? Não. Ah, bem. Não, mas tudo bom. Quando você percebeu que tinha um pai e uma mãe? Assim, no momento mesmo, a lembrança assim, mais ardida mesmo foi da chinela. Assim, a chinela dele pesava pra caramba. Ele foi só uma vez que eu saí de casa, acho que era umas 6 horas da manhã pra saltar a velha raia. E aí saí sem avisar mesmo e quando eu voltei já era quase perto de meio-dia, já tava todo mundo louco. E aí o papai pegou aquela velha era no José Walter? No José Walter. Walter. Carrega com medo que você pegue, né? Aí ele deu aquela velha chinelada mesmo, que ficou marcada mesmo. Mas isso é um fato de brincadeira. Mas o que mais marcou mesmo foi, que eu já falei até anteriormente, né? Que foi o fato quando a gente precisou do apoio, aquele momento foi mais marcante. E aí a presença dele, assim, de não ter chorado, né? O falecimento da minha mãe foi... ali ficou mais marcado. Cara, eu vou falar abaixo, né? Ele, segunda-feira, velho. Ele sempre trazia carne. Porque carne não era uma coisa que a gente comia todo dia. Hoje em dia é uma coisa normal, mas antigamente era uma coisa esporádica, né? Aí as pessoas tinham almoço de domingo. Como minha família sempre foi ligada a garçom, bar, essas coisas. Aí a gente era na segunda-feira. Aí meu pai trazia aquelas carnes com aquele tutano, aquelas coisas. Cara, ele ia pra cozinha, era dele. Ele fazia aquelas comidas gostosas pra caramba, bicho. A gente sentava. Até doido, eu me sentava comendo aquele pirão lá. A mãe ficava amassando aqueles pirão lá. E me dando, e ele sentado lá comendo. Aí eu não sei nem o que era que tinha. Não me lembro. Qual era o tempero que ele usava? Era, o que é que ele botava. Mas isso aqui ficava gostoso pra caramba.
São boas lembranças que eu tenho dele. Eu tenho muita boa lembrança dele. Quando ele tava. Eu tenho boas lembranças dele. É uma pessoa muito especial na minha vida. Ele é bem. Não sei informar porque ele, por causa do problema dele, né? Ele me viu embriagado, aí chegou pra mim, aí se culpou, porque dizia ele que eu tava bebendo, porque ele era alcoólatra, ele que tinha dado o maior exemplo e tal. Ele te influenciou negativamente. Me influenciou negativamente, eu não acredito nisso não. Eu também acho que não. Aí também. Você ia ficar bebendo de todo jeito. Eu ia ser alcoólatra de todo jeito. Meus amigos tudo é alcoólatra. Um banho de papo também. A minha lembrança que eu tenho com meu pai, na verdade é uma tradição. Todo ano novo a gente passa juntos. Depende do que acontecer, a gente fica junto, né? É uma coisa que eu gosto muito, estar com meu pai sempre na virada do ano, no Natal e tal. E aí os meus irmãos viajam e tal, eu sempre prefiro estar com ele. E todo ano, na virada do ano, ele faz uma oração. Eu consigo ver ele com os olhos fechados, as mãos postas assim. Ele posta as mãos e ele fica em lágrimas. E eu tenho certeza que na oração dele ele está pensando em todos nós, a família dele está pensando. Eu me sinto assim, me escudo mesmo, sabe? Quando eu vejo meu pai orando daquele jeito. Eu acho muito inspirador. Você sente, né? Muito inspirador, sinto uma paz. Esse próximo ano que ele está aqui de novo. Eu acho que com certeza ele deve fazer isso dia a dia, né? Essa proteção que você sente. Aí ele fala, o jeito que ele pronuncia as palavras da oração, é tão bonito, marca, né? É tão bonito, é tão forte, que eu me sinto realmente. Eu sinto energia, eu quero estar aqui próximo ano com esse homem, tomara que esse homem esteja aqui comigo no próximo ano de novo, sabe? Ele tá muito fragilizado já, andando devagar. Ele tá com quantos anos, né? Tá com 65, 66. É novo. É novo, mas por causa do AVC, né? Ele acaba aparentando bem mais velho e se locomovendo como alguém bem mais velho mesmo também. E ele sempre foi um cara ativo. Mecânico. Até o AVC ele era outra pessoa, totalmente. Era mecânico e ele não parava, trabalhava direto, mas sempre dava atenção pra gente. E eu sinto o homem andar, sabe, curvado hoje, mas assim, eu tenho um respeito, um carinho não pelo meu pai. São boas referências que a gente deve preservar. Ok. Então a gente passa dessa parte de entender, esse primeiro bloco foi pra gente poder perceber mais ou menos o referencial que a gente tem, paterno, e daqui para frente, se esse referencial, esse reflexo, ele vai de alguma forma reverberar na forma como eu crio meus filhos, como eu travo diálogo com meus filhos, até que ponto isso existe, né? Aí eu queria perguntar para vocês, quem é pai de meninos? 2, eu tenho 2, né? Tu tem 2, né? A Laís já começou falando da diferença que ela percebeu entre como os pais dela criam o irmão, como criar as outras meninas. Uhum. Aí então eu vou começar com ela falando qual é a diferença entre criar meninos e criar meninas. Bem, você fala a partir... Pelo que tu observou. Pelo que eu observei. Na minha família, no meu núcleo familiar, por exemplo, meu irmão não lava as roupas dele até hoje. Mamãe é que faz esse papel. E nós não. Nós, desde criança, eram as tarefas divididas. Né? Era uma lavava a louça, a outra limpava a casa, a outra trocava a água dos pássaros. Até chegar ao príncipe. Literalmente. Não, o príncipe nunca fez nenhum trabalho doméstico. Sério? Nenhum. Mas tu acha, Laís, que foi assim, uma blindagem mesmo do teu pai ou uma cultura que já vem dele, assim? Mulheres fazem as coisas e meninos não. Não sei, porque é como eu falei, ele era o único, ele era o príncipe. Até hoje a gente discute sobre isso. Então assim, ele tem frescura na hora de comer. Ele não gosta de comer coisas... Enquanto todas as outras não tem. Não podíamos ter. A gente tinha que comer o que tinha. Mas ele não. Entendeu? Então ele foi um mimado. Entendeu? Eram 6 filhos. Teve uma coisa que me marcou, que eu estava precisando. Eu nunca esqueci. Eu disse, mamãe, eu não estou enxergando direito na escola. E ela diz, eu não estou com condições de comprar óculos, não. Mas para ele comprar um mini system e uma TV. Você tá entendendo a diferença? Bife passado. Lógico que o mini system e uma TV é muito mais útil. Muito mais útil que o óculos, né? Até hoje ela fala igual o Juninho. Bife passado na bandeira pra cá, deixa eu fazer um Nem um copo d'água. Então assim, ele tinha tudo. Se ele
futebol de botão, fazer o que ele queria, bicicleta, eu me lembro que papai comprou a ele, papai dele. Aí vocês podem usar, viu? Depois vocês pegam uma bicicleta para dar uma volta. Eita porra. Então, assim, videogame que eu gostava, eu, menina, que não era coisa muito de menina, adorava videogame naquela época. Era alucinada com videogame. E ele ganhou o Atari, depois ganhou o Nintendo, depois ganhou o Play 1, o Play 2. Ele ganhava e eu só ficava com rebalo. Assim, quando eu finalizar, eu destruí. Era assim. Mas hoje, assim, eu vejo, por exemplo, ele é um bom filho hoje. Né? Ele é o único evangélico da família. É o único evangélico que... Eu não sei o que esse cara Glória tá a falando. Deus. A Deus. Eu não sei o que está revelando, que está dizendo por trás. Não, o que está dizendo por trás é que ele não herdou o gosto pelo álcool. E assim... Mas não faz dele mas ele é um bom filho. Ele é um bom filho. Legal. Ele legal cuida da que- gente, se a gente precisar dele, ele tá lá. Será que ele era assim, ele foi assim, né, na verdade, tratado assim, porque ele foi o único filho, ou questão cultural do teu pai? Porque tu disse que veio a outra, né, tem uma caçula, né? Tem. Tu acha que se essa menina, né, tivesse nascido menina, esse segundo homem da casa teria recebido o mesmo tratamento pelo teu pai? Acho que não. Não sei. Na verdade, eu não sei. Eu sei que a criação da gente foi meio assim, murici, cada um por si. A minha mãe mesmo dizia, cada um por si. Se eu queria uma coisa, eu tinha que ir atrás. Minha mãe não ia para as reuniões da escola. Minha mãe não ia. Então, sempre foi assim. Eu agradeço ela até hoje ter sido assim. Jonathan, Então, eu tô pra descobrir tu é aqui. irmão, tu tem meninas no teu caso, não tem? Tenho. Foi criado meninos e meninas, né? Isso. Tu percebeu alguma diferença no tratamento ou era a mesma coisa? Não, o tratamento era diferente. Como é que era, Jonathan, na tua casa? Ficava, quando ela cresceu mais, ela era caçula, né? Mas é quando ela cresce mais, nós deixamos de fazer certas coisas e ela colocava pra minha irmã fazer. Colocava pra ela fazer. Tipo, não, tem mulher na casa, por que o homem vai fazer isso? E o homem não trabalhava. Tu consegue lembrar qual era o teu ponto de vista sobre isso? O que é que tu achava sobre isso? Era totalmente machista, porque eu fui criado por uma mulher machista. Então a minha mãe, ela me ensinou a ser o homem provedor. Eu tinha que estudar o máximo possível para conseguir um bom emprego, para então ter esse bom emprego ganhando muito dinheiro e sustentar uma casa. Então, tu não E fazia nunca me preocupar em fazer uma tarefa doméstica, em aprender a lavar uma louça, ou aprender a lavar uma roupa, ou aprender a fazer uma coisa. Não, porque isso para ela era trabalho de mulher. Ela não queria me ensinar a fazer essas coisas. Certo? Eu ainda ajudava quando criança a limpar uma casa, passar um pano, a varrer, a lavar uma louça. Era porque éramos poucas pessoas na casa, era porque a gente levava na brincadeira, e aí ela pegava e deixava a gente fazer, mas ela nunca chegou a ensinar a gente a dizer, olha, você tem que fazer. Não, ela não. Vamos brincar de passar Era o brincar, pano. ela não obrigava. Ela nunca me ensinou a passar roupa, ela nunca me ensinou a lavar banheiro, nunca. Não sei, vai passar. Entendeu? E tu como é que... Cara, minha mãe não tinha muita diferença entre ninguém não, cara. Ela só dizia assim, quando eu chegar eu quero a casa limpa. E se ela chegasse e não tivesse limpa, a chibata comia porque socialmente. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Até agora a mãe mais justa. Até agora a mãe mais justa é a mãe do Ego. Ela ganhou o de mãe mais justa até agora. Minha mãe tinha uma coisa, cara, tá muito engraçado. Pra ser a mãe do Hércules tem que ser pesada, né? Realmente. Tu é louco, velho. Quando dava o horário, a gente tava tudo limpando, dava os cantos. O mais legal era que se um falhasse, apanhava era Todos. Se um falhasse, todos Aí apanhavam. todo mundo empurrava o outro pra fazer. Bora. Mas não tinha muito isso não, né? Porque ela queria que ela chegasse em casa, tivesse coisas limpas para começar a fazer a janta, né? Já tivesse tudo organizado para ela começar a fazer a janta, porque ela chegava tarde do trabalho, né? Aí ela começava a fazer a janta. E como meu pai trabalhava assim direto, era difícil estar em casa, só de segunda-feira. O dia dele era segunda-feira. E aí minha mãe reservava esse dia para ele descansar e dormir, porque também era uma folga. O cara passava tipo a semana inteira, quase que todos os dias trabalhando direto. E aí era a gente que limpava a casa, mas era bem... E minha mãe tinha uma coisa muito engraçada, ele falou o negócio de união. A minha mãe ensinou do jeito mais maternal, educativo. Piaget perdia era feito pra minha mãe.
Quando a gente brigava lá em casa, ou a gente Qual é o nome tinha... da tua mãe? Nelly. Nelly Freire. Quando a gente brigava lá em casa, ou um irmão ou minha irmã, mas tava achando que um outro tava mais merecido que o outro, ela mandava todo mundo se abraçar e a chibata comigo. Todo mundo abraçava. Hoje eu gasto mais pra Pinochet do que Piaget, viu aí? É unida, né? Mas hoje tem a camisa Porque a gente né, que dois irmãos brigam, né? Bota os dois irmãos dentro da camisa e aí... Abraça, fica, e pronto, apanhava, ajoelhava lá, ficava rezando o Pai Nosso, todo mundo abraçadinho. Rezando o Pai Nosso. Todo mundo lá abraçado. Podia nem tirar a mão pra poder esfregar a chibatada, viu? Incrível! Cada pausa da oração O que acontecia lá em casa? Não tinha briga. Ninguém era louco que brigava, porque a gente brigava. Falando nisso, eu lembrei do papai, que o papai e o meu irmão brigou por causa de um bombom. O pai comprou um saco de bombom e mandou ele chupar o chinelo até ele chorando. Aí, isso E aconteceu Coca-Cola comigo. também, ele comprou uma coca de 2 litros, vai tomar todinha. Porque ele fez uma briga por causa Briga de com chocolate de leite. E sem água, pura. Eu comi com é ruim. E tu, né? Depois nem teve uma diarreia. Lá em casa, a gente já foi assim, não teve diferença não. Eu tenho 2 irmãs, né? Então são 2 homens e 2 mulheres. As 2 mulheres vieram primeiro. E aí, mas ele procurava sempre dar o melhor. Não tinha a gente não tinha esse luxo, não. Eu aprendi, diferente do Jonathan, eu aprendi. Minha mãe, eu acho que então ela já era bem avançada já com isso. Porque eu aprendi a lavar roupa, né? Eu aprendi a lavar louça. Eu não fazia isso por brincadeira, né? Não vamos ajudar a mamãe na brincadeira. Quem fizer lavar mais louça que ganha um prêmio. Não. Não existia isso. Eu queria perguntar ao Jonathan, como é ser pai de menina? Cara, como é ser pai de menino nessa época, tendo uma compreensão sobre o machismo, que ainda é muito presente na nossa sociedade, ou como ser pai de menino simplesmente? Não, como ser pai de menina, você não sabe, entendeu? Com suas crenças, como é ser pai de menina? Cara, é maravilhoso ser pai de menina, e por causa delas que venham a sempre refletir sobre o machismo e sobre as oportunidades e o papel delas e os espaços que elas vão ocupar e que estão ocupando na trajetória delas. Então eu sempre questiono minhas práticas no passado, a forma que eu fui ensinado, e começo sempre a refletir sobre como é que vai ser para o futuro. Para não ter que ficar sempre reproduzindo, sempre dando eco àquilo que me foi passado, e que elas não sofram, não vivam isso. Mas é muito bacana. Assim, eu devo confessar que eu sou um cara que queria ter filho. Desde o primeiro momento eu queria ter filho. Eu estou falando filho, não era filho homem, filho. Eu queria ter filho homem. E quando chegamos lá no teste para ver o sexo da criança, da Isabela, da minha primeira filha, e a médica do ultrassom disse que era uma menina, eu saí de lá triste, cara. Eu saí de lá triste. E a mãe dela ficou assim, muito triste também. E disse, o que foi? O que aconteceu? Por que você tá triste assim? Não, porque... Ela disse, não, por nada. Ela disse, não, porque é menina? Você tá triste porque ela é menina? Aí eu disse, não é nada não. O importante é que tá tudo bem. Tá tudo bem. E depois que ela nasceu, e que aí eu vi que era uma... que veio todo, né? Caiu a ficha de que era uma pessoa que era dependente, que eu tinha que estar lá a todo momento. A responsabilidade dobrou, triplicou, não é isso? Multiplicou-se, e que eu tinha que estar lá, e que eu tinha que ser a pessoa que ela precisava. Então caiu por
terra, cara. Aquela ideia machista de que, porra, eu quero ter um filho pra ensinar a jogar bola. Eu não gosto de futebol, vou ter que ensinar a jogar bola. Eu quero ter um filho pra poder, sei lá, chegar e aí, campeão, não sei o que, vamos jogar videogame, deixa eu te ensinar a falar palavrão e fazer um bocado de coisa que homens podem fazer e que mulher não pode. Tipo... Não pode, entre aspas. Tipo, não pode, entre aspas. Aí, porra... Quando então me veio. O sonho da vida dele era quando o menino completasse 15 anos e levava pro cabaré. Aí Eu ia fazer essa pergunta pra você, você levar aqui. aí quando. Não, isso é verdade. Isso também é verdade. Não, isso não nego. Mas era tudo isso. Não, Mas, não gente, nego. vocês já prestaram atenção que a menina, eu sou muito observadora. Desde criança que eu observo. Eu era aquela criança esquisita, calada, que ficava observando. Mas que a menina, ela tem um apego maior com o pai. Aí tem a questão do complexo de Édipo, tem a questão da aproximação, da negação. Muitos pais têm essa negação. E você falou desse negócio de fazer as coisas que o menino faz, né? E eu me lembro muito de mim. Não gosto muito de falar, mas já estou me sentindo à vontade. Que é isso que uma menina livre sofre. Eu sempre fui, você me conhece, sempre fui livre para falar de sexo, de assuntos tabus, sempre falei na lata, não é verdade? Sempre fui muito, não de mim, mas do assunto. De mim eu sou meio fechada, mas do assunto em si eu sou muito liberal para falar. Já fui muito taxada durante minha adolescência, de ser aquela, essa menina é meio maluca, ela fala as coisas na sala de aula. Tipo assim, então é muito difícil para uma mulher que tem um pensamento, não vamos dizer assim, diferente do que era imposto, né, essa convivência com a sociedade, porque nós somos julgadas, sei lá, moldado com... preteridas em diversos âmbitos. Exatamente. E por ser pai, eu acabei desenvolvendo uma empatia que eu não tinha, uma compreensão maior de que como é que um grupo de pessoas que é mais numerosa numa sociedade como essa, ela sofre tanto, cara. Sim. Eu ia perguntar pra tu, porque eu falei o contraponto. Eu perguntei ao Jonathan primeiro sobre como é cuidar de meninas, e agora o contraponto é que só vem meninos. Eu queria saber como é ser diferente, como é que tu... Cara, eu, por exemplo, o que eu posso resumir é que é dialogar com a feminilidade. Usar de empatia, em busca de lutar por ela, e quando eu estou aprendendo sobre o universo feminino, sobre como uma mulher se sente, e eu não estou falando do ponto de vista sexual predatório, de desejo libidinoso, eu estou falando de se colocar no lugar mesmo, pensar como elas, e aí eu faço isso como uma luta mesmo para poder dar melhor por elas. Que ele não pode dizer assim, ó, vai lá, filha, e conversa com a tua mãe sobre isso, não, né? Ele tem que saber desse assunto. Tem que saber. Ele tem que conversar sobre isso. Assim, eu senti muito impacto, mas foi na adolescência. Nem quando era criança não teve muito impacto, não. Mas na adolescência teve um impacto grande, porque eu, sinceramente, eu não sei o que, um ciúme grande da minha... Né, da tua sobrinha que você criava como filha. E o menino não tinha isso. Eu tinha até um tipo de empatia com ele. O menino eu ia pros cantos com ele ia comigo pros cantos, mas tá. Já ela não. Eu sei lá o que é que passava na minha cabeça, mas... Você tinha aquele pensamento, não sai de roupa curta. Cara, eu tinha na realidade... Pensamento que era mais frágil, né? Isso. E eu queria proteger, exatamente. Sentimento de proteger. Aí tem que tomar cuidado com esse sentimento de proteção que pode se extrapolar. E eu achava uma coisa que eu acho super interessante de Matal, que ela sempre chegava a falar comigo as coisas, né? Assim, tipo, mesmo eu sendo super protetor, tudo mais e tal, mas quando... Ela teve primeiro relacionamento dela, tudo mais e tal. Ela chegava pra conversar comigo, sentou comigo, conversou e tal. Aí a gente conversava e tudo mais e tal. Bicho, agora, eu vou dizer pra você, ela falava pra mim, tinha coisa que eu, engoli, né? Tipo o quê? Lembra? Tipo o quê? O primeiro relacionamento dela e tal. O primeiro relacionamento ou a primeira relação sexual dela? Não, o primeiro relacionamento. Certo, ela não falou da primeira relação sexual dela. Aí falou sobre como é que você se sentiu quando ela falou? Eu já tava mais
Mais light. Porque o negócio foi o primeiro impacto, foi ela. E quando ela começou a ter um relacionamento com outra pessoa, né? Eu me senti assim, puxa, eu tô perdendo a. Eu não tenho mais esse espaço que eu tinha. Tá chegando outro cara na vida dela, né? Eu fui lá comprar os. Ela tá em Salvador. Foi comprar. Ela teve muito problema de cólica e mais tal. Eu levo. Eu não posso falar o nome não, né? O nome do bagulho não, né? Não. É um remédio lá que a gente dá, que as mulheres Sim. Eu fui ler, eu fui ler lá qual o chazinho que dava, assim, tudo mais, sabe? Só que conversar com ela, não, cara, esse chá eu acho que é mais interessante. Cara, aí tu pensa aqui eu no papo super cabeça com a minha menina. E o mais interessante o que é que a gente toma pra não sentir cólica? Com 10 anos eu li aquelas revistas caríssimas, eu sabia era de tudo. Mas aí tudo bem, né? Você menina, né? Mas o mais interessante é você, homem, tratar com menina. Assunto de que você desconhece, né, cara? Você não sabe o que é uma dor da cólica, você não sabe o que é uma Não. Você nem sabe o que é isso. Nem imagina. Gente, ó, eu já fiz uma TPM, gente. Uma TPM, nem imagino o que é uma TPM, rapaz. Um pouco assim do assunto, mas só porque caiu assim, assunto mulher. Você teve irmãs, né? Aí eu fiz assim, eu já peguei um absorvente e coloquei, né? Pra se sentir, você passar pela sua... What the fuck? Passar o absorvente mesmo. Vou passar o absorvente mesmo pra você ver como aquilo dali... Vale, que legal. É extremamente cômodo, cara. Estranho. Mas é porque... Olha, eu botei pra... Não, absorvente interno Você não experimentou ver, cara? Tem que fazer o pacote completo. Você fica assim só pra você ver a situação que as meninas devem sofrer, cara. Não, o Bruninho, ele tá chegando naquela fase, né, de muita curiosidade, tá com 6 anos, então ele tá querendo saber agora como é que ele fez pra chegar na barriga da mamãe. Na verdade é um assunto muito difícil de falar com uma criança, então a gente... Gente, olha só, isso é super normal, ele tá numa fase realmente da curiosidade. Vocês podem usar umas metáforas, vocês podem dizer pra ele que o papai plantou uma sementinha na barriga da mamãe, vocês podem falar de piu-piu, de pepeca, isso varia realmente. Acho, inclusive, Mauro, que você que é o pai, você pode realmente tomar... Pois é, Fernando, aí é que tá. Aí é que tá o quê? Pai é ela. Oi? Eu sou o pai. Desculpa, eu não tô realmente... Eu sou transexual. Então você é homem, é isso? Não, eu sou uma mulher que nasceu no corpo de um homem. Ah, entendi. Deixa eu só organizar aqui, não estamos muito acostumados com esse tipo de coisa. Quer dizer então que você nasceu homem, você trocou de sexo, entendi. Então vocês são um casal gay? Não, porque na verdade eu sou mulher, né? Aí fudeu pra mim, realmente. Olha, Fernando, o meu nome de registro é Solange. Solange. Você se importa se eu anotar, não? Não, de jeito nenhum. Então vamos lá. Você que é pai de um filho que biologicamente não é seu, não é isso? Você foi assumir. É um pai drástico, né? Como é a questão da relação dele com o pai biológico e a relação dele contigo? Cara, aí agora tu entrou num ponto aí que foi assim, sabe? É chato falar porque na última carta que ele escreveu pra mim... Ele não mora aqui, o pai dele? Não, na verdade mora, mas o pai dele negou ali. E aí, cara, a última carta que ele escreveu pra mim no Dia dos Pais foi muito triste ver que ele me considerava como pai diferente daquele outro que nunca o quis, que nunca o procurou. Então as frases e as palavras que ele colocou na carta eram muito fortes assim, pro fortes outro, né? Para um garoto de 12 anos, né? Era um ressentimento grande. 13 agora, foi o último Dia dos Pais, entendeu? Então o cara tentou se aproximar, aí depois, não sei por qual motivo, se afastou de novo, mas ele na verdade não sabe nem quem é o pai biológico dele, né? Mas aí ele veio para se contemplar e hoje eu sou o padrasto dele, né? Mas você acredita que essa ausência do pai dele biológico, de alguma forma, mexe com o desenvolvimento dele? Ou você acha que não? Eu acho que tá no caso específico dele, eu acho que não, porque ele teve um avô rai, né? Ele teve um avô, e aí o avô dele, quando... Antes de você, o avô tava lá. Isso, a mãe dele, quando foi atrás do pai, disse que estava grávida dele, o cara disse que não sei, não é meu não sei o que, não vou querer saber disso não quero conversa não.
E aí o pai dela, né, o avô dele, pegou e disse, olha, não vá atrás dele não. Quero que você chegue mais nem perto dele não, mas eu vou criar ele aqui como se fosse o meu filho. Isso. Né? E chegou assim, esse filho, ele teve esse alimento, né? Foi alimentado pelo Ou seja, avô não dele. faltou figuras paternas para Você ele. falou que achou triste, mas ao mesmo tempo eu acho muito lindo e muito feliz, porque demonstra que essa relação ela não é só consanguínea, Sim, não é? com certeza. É uma coisa construída. É uma paternidade afetiva. Vamos dizer assim, é um plus mais no seu caráter. Mas eu digo que eu fiquei triste, Laís, assim, mais na parte que ele podia ser um privilegiado. Ele, em vez de um, poderia ter 2 pais, entendeu? Né? Um pai e um padrasto, né? Mas de certa forma ele tem um avô. Não, com certeza, com certeza. Mas aí desde os 6 anos eu, vamos tocar aqui, bola pra frente. Até os 13 aí a gente fica tentando estar presente. É aquela máxima assim, do que, pegando esse gancho do que eu penso, quanto até profissional, de tantas histórias de vida que eu já ouvi, é que a criança perfeitamente ela se desenvolve sem o pai, sem a presença do pai, isso é fato. Tanto é Principalmente que numa hoje, geração como que nós ela vimos. se desenvolve, Eu acho porém. que o homem, assim, como minha experiência, né? O homem se desliga do pai. Ele se desliga da figura paterna, assim, mais facilmente do que a mulher. Porque quando nós falamos de pessoas. Ele já faz um grupo de amigos dele, Se o pai já faz os Isso núcleos tem a ver com a depois. próxima pergunta que eu vou fazer. Eu acho assim, porque e se tratando de pessoas, nem sempre não se existe regra. Porque eu já conheci casos de que a pessoa teve um excelente pai e foi um péssimo pai. Um pai que só pagava a pensão. E quando às vezes o pai só paga, tem a romantização disso. Que não, quando eu elogio uma pessoa como pai, eu não estou elogiando essa questão de pagar, essa coisa que é o de Está praxe. sempre lá, né? O elogio a relação em si, o afeto em si que é criado, que a gente vê. Né? Porque romantizam isso. Não, mas ele tá lá todo dia tal, que o juiz especificou, ele tá lá. E eu não vejo assim, entendeu? Eu vejo os outros dias, as outras coisas, assim. Aquela placa que não faz mais que sua obrigação. Não faz mais do que a obrigação dele, faz pouco. Ele faz pouco, porque eu acho que o que especifica não é pouco. E eu vejo que eu, como mulher, eu fui privilegiada, sim, com a presença masculina na minha criação liberal. Um homem liberal, um homem que... Mas eu vejo, mesmo sem pai, a pessoa se cria e é um excelente pai, às vezes. Por isso que eu digo, hoje existe os arranjos familiares. A concepção de família não é só consanguíneo, né? Sim, sim. E ainda mais com os outros eventos, né? 2013, com a legalização do casamento homoafetivo. O estatuto não traz algo A emenda que... 66 sobre o divórcio. E também o estatuto ele Essa não ideia também da dificulta a adoção dos homoafetivos. Né? É mais a questão financeira, eu acho errado. A guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada, que foi uma conquista, realmente. O relacionamento homoafetivo. Como é que fica isso? Estou te perguntando. Não, eles podem adotar, não pode. Não, nossa paternidade. Mas como eu já fui falado, Não, isso é muito necessariamente da figura particular. masculina, entendeu? Não necessariamente precisa da figura masculina. Pode ter um professor a figura masculina de referência. Os arranjos, novas configurações do que é essa família. Pois é, assim, você é o porque tipo que criou, né? a gente tá assim, a gente colocou aqui um parâmetro de paternidade, né? Mas foi bem colocado que ela colocou. Porque só tem modelos heteronormativos, né? Que o negócio tá muito além disso. Mas geralmente quando o casal homoafetivo são dois biologicamente homens, eles são dois pais. E quando são duas mulheres, duas mães. É dessa forma que não existe aquele que, eu sou o pai da relação, quando é duas mulheres. Não existe isso, geralmente. Geralmente. Mas existem casos que sim. Isso aí é no caso da trans, da pessoa trans que ela nasceu no corpo de uma mulher, mas ela se entende como um homem. Aí ela pode se considerar o pai. Hoje eu também vi até uma reportagem que era assim, o meu pai é uma grande mulher. Legal, né? Porque bacana. Ele era um pai, né? Tudo pai, sobre minha mãe, né? do Almodóvar. É uma questão de construção, gente. Mas o mais interessante mesmo é ouvir uma opinião de quem é pai de filho e de filha. Após a legalização do casamento homoafetivo em 2013, que na verdade em 2011 o STF aqui do Brasil já tinha autorizado 2,
ela alavancou esse pensamento da adoção. Isso. Né? Deu margem para isso, né? Fomentou esse pensamento, porque hoje tem até uma... Se forem olhar, o casamento homoafetivo está maior do que o do hétero, em termos de porcentagem, de crescimento, em relação ao crescimento sim. de 2014 para cá, né? Então, assim, a regulamentação, ela, na verdade, já até hoje, até quando ela fez 5 anos ano passado, foi cerca de 15 mil registros de casamento, fora que o STF já reconhece também a união estável. Mas isso aí, então é muito... Precisa ser um novo, né? E são novos arranjos, é isso que eu tô querendo dizer. É legal falar sobre isso, muito massa, porque como a gente não teve a oportunidade de trazer para a roda, ninguém tivesse essa experiência de ser um casal afetivo e ser pai, é massa você trazer esse ponto de vista, né? Eu queria falar um pouco sobre a minha experiência de cuidar de um menino e de uma menina. Fala um pouco aí. Primeiro eu fui pai de menina, e aí a gente teve nossa primeira filha, e eu queria ter uma menina, porque eu gosto muito, eu acho o trato mais, aí vamos ver as questões culturais, né? O trato é mais delicado, e aí toda aquela questão de ser um pouco mais a gente proteger mais, enfim. Eu queria ter uma menina, tanto porque eu venho de uma casa que só tiveram homens. Na minha história foram 4 homens também, e a gente teve lá em casa uma mãe que mandava fazer tudo. Isso. Né? Queria saber como era que eu conheci uma menina. E ela foi a primeira neta, né, da minha família toda. E ela é queridíssima até hoje, né? E aí, as dificuldades, na verdade, não tiveram. A gente foi muito tranquilo. Ela tem uma boa relação, ela tem uma relação muito melhor comigo do que com a mãe dela. Que é o normal. Quando ela menstruou a primeira vez, ela contou pra mim, não pra mãe dela, por exemplo, né? Aí sempre teve uma relação muito afetiva, de se abraçar, de contar o que a gente tá passando e falar como é que foi o final do dia. E é super bacana. Com o menino, a história é outra. Mas assim, eu entendo que o contexto também é outro. Além da diferença de idade entre eles. Exatamente, foram 10 anos de diferença. Muita coisa mudou, né? Quando o Pedrinho nasceu... Cabeça mudou. Total. Quando o Pedrinho nasceu, eu dava o celular na mão, né? A questão do tablet, o celular, a tecnologia, as informações chegam de forma diferente. Chegaram a Beatriz, no máximo, a gente tinha um DVD em casa, né? Com o Pedrinho, a gente tem um computador com internet que ele pode acessar o mundo. Isso. Ele já vai com o dedinho, né? Já vai lá com o O mais legal é que quando vem o primeiro, você fica sem dormir. Quando vem o segundo, você... cara, já veio o primeiro mesmo, pode vir o segundo, o terceiro. Você não tem aquela mesma carga de pressão, né? Não, mas deixa eu te falar. Com o Pedrinho a gente teve mais trabalho que com a Beatriz. Porque ele era mais muito ativo. Enérgico, muito enérgico. Eu sou com Gustavo. Enquanto tem a Beatriz de ser tímida, de ser calada, de falar no momento que precisa falar, e ela meio que economiza as palavras para dizer só o que ela quer. Mas escreve bem, né? Parabéns, ela viu? É incrível. Guarda no Eu concurso. tenho muito orgulho dessa menina. E o Pedrinho não, fala pelos cotovelos, ele não para de falar. Ele fica direto andando pra lá e pra cá, ele é muito enérgico. E eu me identifico muito com a energia dele também, sabe? Eu me identifico pra caramba com a energia do Pedrinho. E a gente também está super bem, e eu percebo que são coisas completamente diferentes. Não tem como dizer assim, eu criei os dois do mesmo jeito, impossível. Impossível. Não é nem para questão de gênero, é questão de quem é a figura. De quem são as pessoas. As duas figuras, exatamente. É questão de pessoa. A pessoa é diferente. Assim. Então eu tenho uma abordagem para essa pessoa, abordagem para essa pessoa. Isso. Né? E a mesma abordagem que eu tentei usar para a Beatriz, quando ela era criança, Pedrinho cagou. A Beatriz com 4 anos já lia tudo. É um preguiça pegar uma roda desse tamanho. Desse tamanho, ela. Mas é isso, mas eu não atribuo a questão de gênero, no nosso caso específico. Até eu acho que existe uma intimidade maior com a filha do que com o Pedrinho, né? Não, na verdade, com o Pedrinho a construir ainda, né? É isso, então tem questão do tempo também. Exatamente. Da experiência. Mas tem muito mais convivência com a Beatriz do que com o Pedrinho. Mas o papai, ele diz hoje ele diz que a melhor coisa é filha, e se ele pudesse escolher, tinha sido tudo menina. Hoje ele diz, hoje na idade dele, ele fala, não tem cor melhor que ser pai de menina. Porque assim, a menina, ela é mais apegada, ela busca mais você. Ela busca. Falou a palavra que tem uma energia diferente. Por exemplo,
Mas todo mundo diz isso. Meu neto, eu vou chamar de neto. Eu vou chamar de neto. Pera, o neto, o teu neto, vai falar o teu neto. Ela foi comigo, eu fui na maternidade lá, mas participei do parto. A gente tava. Eu bem. E já o meu sobrinho, né? Ele quando chegou a uma certa idade de 15 anos, ele estava muito mais afastado de mim. Mesmo ele indo para os cantos comigo, estava perto de mim. Ele não falava, não se abria contigo. Mas ele estava longe de mim. Ele estava presencialmente, mas. Presencialmente ele estava ali, mas comunicação. Ele não estava ali porque ele estava com os amigos dele. Ele estava querendo fazer um próprio eixo social para ele, né? Ele estava se reafirmando dentro da sociedade, que é uma coisa normal. Buscando o papel dele. Pronto, buscando o papel dele na sociedade e se reafirmando. Muitas vezes a mulher, como macho alfa, né? Isso. Eu não vejo a mulher fazer isso. A menina, ela não faz isso, ela não vai. Ela consegue equilibrar melhor a relação social fora com a relação familiar. Ela equilibra muito melhor. Contrabalancear isso. E por isso que eu acho que os homens, quando eles estão com quem tem filhas e que as filhas ficam mais tá, eles veem assim, não, tem uma relação melhor, é muito melhor. Porque o homem, na realidade, ele tenta se contrapor. Ele tenta mostrar, ó, meu pai é assim, o meu pai é assim, mas eu sou assim, entendeu? Ele tenta se afirmar. E essa afirmação deixa um pouco longe. Tanto é que quando aconteceu, né, a morte dele, e a gente estava tipo, eu não sabia, eu soube do negócio do namoro e tudo mais e tal, mas... Fala um pouquinho sobre isso, velho. O que foi que aconteceu com ele? Qual foi a idade dele? 19 anos. Né? O que foi que aconteceu com ele? Ele cometeu suicídio, né? A gente só teoriza, porque assim, não tem muito como falar, dizer confirmar. Ninguém tava lá no corpo dele, não posso falar, afirmar, né? Você abriu o Pois é, e momentos antes ele tava falando com a prima dele, marcando que a prima dele vinha pra cá e tudo, né? Eu já tava ciente que eles vinham pra cá, que eles iam pra praia, porque sempre ele gostava muito de viajar pro Icó. Eu até discutia muito com ele, a gente discutia com ele mesmo, porque ele pegava a moto e ia daqui pro Icó. E coisa voltava, de 19 anos mesmo, aventura. Aventura, né? Aventura. Fiz coisa bem pior, então. Mas aquilo é inconcebível pra mim. Eu fiz pior, mas você não podia não. Você não pode não, porque você é meu filho, eu tenho que te proteger. Aí E aí, cara, quando eu cheguei lá foi impactante, né? Porque. Como foi que ele se suicidou? Ele morreu. Ele foi bem frio, assim, porque ele pilou, aquele chumbinho, né? Ele pilou o chumbinho. Colocou outro veneno dentro e tudo mais e tal, e bebeu, né? Colocou algum líquido? Foi um outro veneno líquido. De dor, né? Aí foi uma coisa que eu pensava muito, e aí um dia eu tava sentado num supermercado, no prato supermercado, e eu ficava me perguntando. Abriu, aí tava aquele padre Monzotti. Não abriu, tava lá o padre Monzotti, ele falou cara, parece assim que... Falou pra mim, sabe aquele momento que você diz assim, esse cara me responde. Aí, poxa, a mulher veio, ligou justamente no momento que ele ia falar. Ele falou assim, ei, você. Aí eu virei, porque o cara falou, ei, você, eu virei pra falar. Quando eu olho pra lá, ele vai falar, às vezes as pessoas que se matam, elas estão sentindo uma dor e querem se livrar naquele momento daquela dor. Eles não estão pensando no futuro, o que vai acontecer, ou quem ele vai deixar morrer, quem ele vai magoar ou não. Ele quer simplesmente se livrar daquela dor. E eles procuram uma coisa mais prática e mais fácil mentalmente. E o suicídio é a coisa mais prática para você se livrar da dor. Pois é, cara. Imaginamos que foi por causa de uma separação que ele teve com a menina, né? Desilusão amorosa que ele teve. Que até então ele estava Ele parecia estar muito bem. Tava de boa. Não, tava marcando um negócio pro outro dia. Isso. Aí a menina telefonou, e confirmou. Com ele. Não. Aí a menina ligou e terminou com ele. Foi. O interesse amoroso dele. Isso. Aí eu digo porque eu vi o celular dele. Isso. Eu vi o celular dele. Eu olhei o celular dele e ele tava conversando com a minha prima até 1h15. 1h15 tava conversando com a minha prima. Isso. Quando deu 1h30,
28, a minha telefonou pra ele. E disse que Aí, não dava mais. Eu vi, só não vi o telefone lá, mas eu vi o que ele escreveu. Já imaginou? Não, eu vi. Você tinha ele como filho. E esse, vamos dizer, essa Aí- tragédia, como foi que você... Cara, eu não senti absolutamente, no momento, nada. Como assim, nada? Nada. Apagou? Ele congelou, ele entrou em choque e resolveu tudo que tinha que resolver. Pra sentir só Aí, mês ou 2 meses depois. Como 2 meses depois, eu tava no trabalho. Cara, eu simplesmente caí. Caí mesmo, literalmente. Comecei. Sei não, caí. A ficha caiu, a ficha caiu. Tomei 2 chorar, meses tomei depois. chorar. Estava no estado de choque. E eu sou O choque durou 2 meses. E negação, né? De negação. E aí eu comecei, e pronto, o pensamento imbecil que veio na minha cabeça foi, quando foi que eu errei? Isso, velho. Trazendo a culpa pra si. Isso pesou assim, uma porrada de Só tempo. que ele não é uma continuação de tal, Isso, a mesma culpa que o padrasto teve, né, também, veio falar contigo, achando que tu bebia por causa do exemplo que... Foi, Gente, eu né? queria aproveitar, Vai. desse tipo de história. Roberto, obrigado por estar aberto com a gente, né? Uma história muito delicada. E aí eu queria perguntar, Coragem, a né? próxima pergunta tem muito a ver com isso. Eu queria saber de vocês, até que ponto nós, homens, a gente consegue falar sobre nossos sentimentos. Talvez a história do menino, se ele tivesse se aberto, ele teria melhorado de alguma forma, sabe? Porque o estado depressivo, ele pede socorro de alguma forma. Tá entendendo? Ele precisa de ajuda. Quando ele está numa crise depressiva, ele precisa de ajuda para poder, ele entender que existem outras possibilidades na vida dele. De repente, se ele tivesse essa abertura de conversar, de falar, se ele tivesse essa possibilidade de falar livremente sobre os seus sentimentos, não teria chegado a esse ponto, né? Como é que nós, homens, lidamos com isso? Sobre falar sobre nossos sentimentos. Hoje a gente se veste com a carapuça para se travestir forte e não fala sobre isso. Porque já no meu caso, assim, falar de sentimento, essas coisas, se abrir, e aí a gente fica pensando, né? Cara, ser padrasto, será que você vai gostar daquele filho? Será que você vai ter o mesmo sentimento por ele não ser do mesmo sangue que você? Será que você vai conseguir conversar com ele, né? Se abrir? Vai ser relação pai-filho? Ou vai ser relação colega, né? Diferente? Não, aí quando eu fui de ser padrasto, eu soube que a relação é totalmente diferente, né? A gente, tanto de padrasto como de pai, a gente gosta do mesmo jeito. A gente tem o mesmo afeto, a gente tem o mesmo gosto, a gente tem a mesma paixão por aquela criança. A gente absorve aqueles problemas pra gente, né? A gente começa a tomar aquelas dores, né? Então a gente começa a ver que se alguém mexer com ele, peraí, cara. O meu cuidado, né? Não é assim não, peraí. É meu, peraí que esse é meu. O buraco vai ser mais embaixo, né? Como diz, né? E o filho é do mesmo jeito, então é um vínculo. Totoró, 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 totoró. Ei, Pop! Pai, querido velho pai. Bem-vindo a casa, querido papai meu. Quando a gente se preparou para ter esse filho, né, eu e minha esposa, e quando teve a gestação, nasceu, aí, pra mim era indiferente se fosse uma mulher, não estava nem vendo. Queria que viesse com saúde, a minha preocupação era a saúde. Aí quando ela falou que era menino, né, que a minha mulher chegou em casa e falou, menino e tal, aí veio na hora na minha cabeça uma segunda chance. Assim, tipo, pode ser muito dark. Segunda assim. chance porque você acha ainda se sente culpado, é isso? Que não é culpa sua. Viu aquilo. Pode ser uma coisa dark, assim. Tipo, não é uma segunda chance porque não está ligado ao saiu primeiro. de cena, mas veio o outro. Aí, tipo, é isso? Não, o que eu posso fazer melhor. Pode fazer melhor. É uma segunda chance. Não, você não fez errado. Mas você mas eu pensei nisso na hora. Eu não tô dizendo que se eu fiz ou não fiz, né? Mas foi na hora, isso veio na minha cabeça. Aí como ele falou, ele disse assim, rapaz, eu tava pensando, vou fazer assim, fazendo assim. Né? Meu pai fez assim, eu vou fazer assim. Eu pensei de mim mesmo. Eu fiz assim e talvez vou fazer diferente agora. Às vezes é como se fosse uma intuição, né? Isso é normal. Veio na minha mente, não é coisa. Jonathan, você tem o hábito de falar sobre os seus sentimentos?
Com quem? Você foi educado a falar sobre os seus sentimentos? Não. Pelo meu pai? Não. Pela minha mãe, pior ainda. Falar dos meus sentimentos. A minha mãe, quando eu falava dos meus sentimentos, ela espalhava depois, cara. Como é que eu vou falar dos meus sentimentos com alguém? Das mulheres, é esse o mundo das mulheres. É verdade. Essa é a minha trauma de não desabafar com mulher. Mas, desabafar com meus amigos gays, ele com vai os fazer homens, diferente mas agora com mulheres as não. filhas dele, né? Meu pai não me dava abertura sobre as minhas filhas. Fala dos meus sentimentos. Sim. É bem complicado, porque minha filha mais velha tem 11 anos. Eu vou falar sobre alguns sentimentos com elas. Os meus é bem complicado, porque eu vou ter que filtrar para poder tratar com a idade dela, né? Mas eu tento falar com ela. Tipo mas ela assim, te pede alguma coisa e aí tu diz, não, hoje o papai tá cansado, entendeu? Hoje o papai passou muito estresse no trabalho, não, hoje não tá legal. Mas ainda tem essa perspectiva de que, por ser pai, pai tem a questão hierárquica ainda, né? E de que me preparo numa conversa, mesmo que seja uma conversa mais aberta, mesmo que seja uma conversa mais íntima, mas para poder receber e ajudar. E eu não me entregar. E também então, quebrar tem a imagem um pouco do disso. pai, não é, Jonathan? Porque, por exemplo... Então eu ainda tenho um pouco disso. E eu acho que ela ainda não está preparada para entender a complexidade, talvez para a complexidade de alguns sentimentos que eu tenha, que ela ainda não viveu, ela não tem experiência suficiente. Mas para ele isso. perguntou em geral, com os amigos, com as pessoas, com os relacionamentos, as coisas. Você se abre seus sentimentos, né? Pouquíssimo. É verdade. Pouco. Eu conheço o Jonathan há muito tempo, e pra ele se abrir sobre algo que tá acontecendo com a vida dele, é uma novela. Ele se fecha em leques. Ele pergunta tudo sobre a nossa vida. Eu sei tudo sobre a vida dos outros, mas sobre a minha eu não falo. Ele se fecha em leques. É normal, casa de ferreiro. Vai, se abre, Jonathan. É uma autodefesa. É casa de ferreiro, espeto de pau. Quem escuta muito não fala muito. É verdade. Eu vivo isso também. Pronto, agora então emendo com a pergunta: quais são as dificuldades de ser pai hoje? Aí sim. Dificuldade hoje é porque eu vejo assim uma dificuldade maior mesmo, é o grande acesso a muita informação. Hoje as crianças têm um acesso muito grande. Isso. Nós não temos controle sobre isso. De informação não temos. E aí hoje na escola tem essa informação, né? Na internet, na lan house, então onde eles foram um amigo, em casa ele não aprende o palavrão, mas no colégio ele aprende tudo. Na internet ele aprende. Cheguei a falar com a minha filha Isabelle e cheguei a dizer, Isabelle, tem algum tipo assim, algum coleguinha que você tem na escola, na sua classe, que você sente assim, alguma coisa diferente, assim, alguma coisa no estômago, um suor nas mãos, quando se aproxima dele, alguma coisa diferente. Aí disse, pai, para com isso, tá? Eu já sei onde você quer chegar, tá bom? Eu não tô apaixonado por ninguém, tá bom? Tá certo? Eu fiquei, tá, então tá bom. Chegou, como é que ela sabe? Outra vez ela chega... Ela chegou pra mim outro dia e disse, pai, você sabe quem foi Samantha, não sei do que? Como é? Quem é Samantha? Samantha alguma coisa? Não, ela é filha do Howard, não sei o que foi cientista da CIA, que trabalhou na área 51, de tal ano a tal ano. Eu, como é, menino? Pai, porque ele pegou e fez experimentos, transformou ela num monstro, não sei o que e tal, na área 51. E onde é que você viu isso? Aí, não, eu vi aqui no canal do YouTube, super curioso, descoberto não sei do que e tal. Putz, grila. O Felipe Neto, do não sei o que, Neto. Então ela vem me trazendo informações que eu não tenho tempo de consumir, não tenho tempo de estar antenado. Ela sabe de coisas assim, eu fico, putz, como é que eu vou estar acompanhando as minhas coisas e as coisas dela ao mesmo tempo? Elas estão bem mais pra frente, né? Tá muito complexo. Elas estão muito na frente, então, porque a minha sobrinha veio dizer assim, se coloque no meu lugar. Eu, como assim? Não, eu com 11 anos eu tava comendo barro, cara. Eu vou estar assistindo o YouTube falando de área 51? Respeite o dinheiro das crianças. A minha filha de 5 anos olha pra mim e diz, não, pai,
faz isso, é sério, tô falando sério agora. Como é? E isso não era sério, não. Eu vim aprender, o celular tá bugado, é bugado, né? Tá bugado. O cara tem nem WhatsApp. Porque o celular tá bugado. O que é bugado? Sim, o celular tá bugado. A senhora veio ficar, não, é um termo novo que eles estão usando aí. Gente, quando dá uma pausa no celular. Sobre a informação, né? Assim, eu não considero exatamente um vilão na educação. Eu nunca considerei. Eu acho que é a forma como a gente utiliza a ferramenta e que vai determinar se ela vai prejudicar ou vai auxiliar a criança. É aquilo que eu disse, a gente nasceu na transição, na analógico digital. Eles já estão dentro do digital. Mas isso a forma que nós somos adultos, nós sabemos extrair da internet o que é bom e o que é para. Eu tô ligado. Só que a gente não consegue acompanhar. também. Não, mas o que eu estava querendo dizer é que, assim, cabe a nós, pais e as mães também, né, estarem regulando o que as crianças consomem, porque a gente não pode deixar nas mãos das crianças elas decidirem o que elas vão consumir. E a minha preocupação é quanto à presença. A presença, o toque. Isso. Eu, como mulher, vejo, de uma forma geral, que antes ter filho era como se fosse algo natural. Tipo assim, eu vou casar e vou ter filho. Eu tenho que ter filho para me ajudar na colheita, por exemplo, quem é do campo. Eu tenho que ter filhos. Para manter o legado da família. Para manter o legado da família. E hoje não. Hoje tem filho, é uma decisão. E é uma decisão que às vezes é de ambos ou não. E quando não é decisão, justamente o afeto é deixado de lado. É tipo assim, eu vou pagar alguns casos, lógico. Eu vou pagar, outros não. Outros mudam a pessoa se junta com a outra e faz aquela coisa da família em si. Mas eu vejo uma diferença muito grande nesse sentido, que antes era uma coisa muito natural. E hoje é consequência ou alguma coisa assim. E quando é planejado, é romantizado e por uma categoria mais abastada financeiramente. E tem ainda aquela geração que é pai na rede social e na vida, no dia a dia, não é. Que é pra mim a derrocada e é o que me desestimula na rede social. Às vezes você vê uma coisa, como é legal, fulano com a filha, mas a gente sabe, a gente vê no cotidiano daquela pessoa que não é bem assim, né? É como se as pessoas utilizassem a rede para fantasiar algo que elas queriam que fosse. É só essa dificuldade, a dificuldade do controle da informação. E a vida é uma só. Eu fico pé da vida com quem faz isso, porque a vida é uma só, no meu pensamento. E a gente tem que viver os momentos e foda-se a rede. A rede é o que a gente é. Tipo assim. É verdade. Eu acho. É verdade. Como eu falei pra você, existe aqui um garoto, filho de um casal homoafetivo, e eu vou conversar com ele, que está aqui. Tudo bem? Seu nome? Wesley. Você tem quantos anos? 17. Você foi adotado com quantos anos? 11 anos. 11 anos, não é? Daí você foi comunicado de que maneira que você seria adotado por dois pais? Bom, de início eu não fui comunicado. Eu fui junto com um amigo meu do abrigo. A gente olhou pra psicóloga do abrigo, tipo, numa brincadeira boba, olhou pra um pro outro e vamos pedir uma família? Um olhou, vamos, se você pedir eu peço. Daí a gente chegou nela, ela tava indo embora. A gente chegou nela e falou assim, tia, ela falou o quê? Dá uma família pra gente? Ela olhou assim, vocês estão brincando, né? Eu falei, não, a gente quer uma família. Passou um tempo, depois ela começou a fazer umas dinâmicas com a gente dentro do abrigo. E depois de um tempo ela me chamou, falou, tem uma família assim, interessada em você, interessa? De início, como eu posso dizer, tipo, como eu não tinha conhecimento, eu falei não. Daí ela conversou comigo, falou assim, conhece, se você não quiser, a gente comunica e para. Daí de início foi uma partida minha, pedir uma família. E como você conheceu seus pais? Bom, foi meio difícil porque eu não queria no início por não conhecer a situação, não ter conhecimentos dos fatos. E depois, conversado junto com as dinâmicas sobre preconceito, eu resolvi aceitar para conhecer realmente como é que é, tipo, para tirar aquela visão, aquela ilusão que eu tinha. Daí eu conheci o Hélio Klaus e foi. Mas vamos lá. A gente vai finalizando. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, fizessem mais ou menos um apanhado
desse papo que a gente teve agora. Eu pude, assim, somente aumentar mais ainda o acesso de informação que eu tinha sobre o pai. Porque você ouvir experiências, né, então você começa a absorver, assim, essas informações, começa a ver opiniões diferentes, começa a ver essas coisas, você vai absorvendo e fica grandioso demais. Né? Assim, só tenho a agradecer ter sido convidado também. Obrigado por você ter vindo. Nessa participação aqui e dizer que realmente só fez encher a mente da gente. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. E é sempre prazerosíssimo estar aqui. Preciso muito, né, escutar a voz de vocês aí do outro lado. Falem com a gente, comentem, critiquem, falem mal do Jonathan, lógico. Né? Não é só do Jonathan. E é com vocês. Eu também. Eu acho que é importantíssimo a gente ver outros pontos de vista. E assim, a Laícia trouxe um ponto de vista diferente, que é o da mulher. Quando a gente tinha pensado, inicialmente esse programa seria só com os homens pais. Mas é muito bom. Vou ter superado, mordi minha língua. É muito bom ver um ponto de vista de uma menina. Eu sabia que você mordeu sua língua. Ver um ponto de vista de uma menina, de uma mulher, sobre a questão da paternidade, sobre a questão de gênero. Isso é muito massa. Obrigado pela colaboração. Uma alteração, né? A gente estava vendo de cima para baixo e agora a gente viu com ela de baixo para cima. Eu tava naquele discurso, não vamos brincar de fala dela. Claro que é, lógico que é. Claro que é. Ai, que bom, né? Agradecer também, né? Sempre. E também dizer que sou mulher, sou feminista, mas eu sempre pensei na importância da presença do pai, da paternidade, do masculino, na criação de um filho. Eu sempre pensei dessa forma, nunca dessa coisa de produção independente, respeito quem quer, acho que cada um faz o que quer, mas eu, particularmente, como mulher e feminista, não nego a importância da presença masculina no cuidado, na criação de uma futura pessoinha, uma criança, vamos dizer assim. Isso mesmo. Enfim, e foi muito bom debater isso aqui, colaborar. Valeu. Que bom. É isso mesmo, gente. Estamos terminando mais um AgoraCast. Obrigado pela sua audiência, obrigado a todos os convidados. E vamos para o próximo episódio. Fique com a gente, continue nos seguindo nas redes sociais. Se querem mandar algum tipo de e-mail, mande para contato@agoracast.com. E estamos brevemente aí na sua timeline, redes sociais e etc. Beijão, um abraço.